Olá, eu sou Lea Lobo, diretora de conteúdo da Infra FM. Hoje o Infra FM Talks tem o apoio da Remax RV, que é uma das 386 franquias da Remax no Brasil. Para quem não conhece, a Remax é a maior rede de franquias imobiliárias no mundo, em número de transações. Ela hoje possui 8.630 agências e mais de 131 mil agentes imobiliários. Obrigada, Remax RV, pelo apoio ao Infra FM Talks de hoje. Olá, bem-vindos a mais um Infra FM Talks. E hoje eu vou receber aqui duas mulheres, duas executivas muito especiais, principalmente porque elas são pessoas especiais, depois executivas especiais. E eu estou falando nada mais do que a Sabrina Espinosa e também da Luana Lorenzato, ambas trabalham na área de Facility e também de Real Estate no Mercado Livre, e eu as convidei hoje para a gente falar um pouquinho sobre essa ascensão aí do comércio eletrônico e como isso está impactando as áreas que elas estão gerenciando, tá bom? Então, meninas, sejam muito bem-vindas a mais um Infra FM Talks. Obrigada, Leia, obrigada pelo convite e muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje. Então, tá bom, que bom. Então, a querida audiência, a gente acabou dividindo aqui essa entrevista em 4 tópicos. Então, o primeiro que nós vamos falar é sobre escritórios. E para isso eu vou perguntar já para a Luana, quais são os atuais desafios em todos os escritórios que estão fechados aí do Mercado Livre? Acho que um dos primeiros aqui, bom, também vou falar aí, obrigada pela oportunidade, pela conversa aqui que a gente vai ter hoje, é muito bacana poder falar da experiência que a gente vai estar vivendo aqui já, nesse período tão difícil aí, e os escritórios para o Mercado Livre representam falam muito sobre a identidade da companhia, sobre muitas frentes que a gente trabalha. Então, acho que um dos primeiros desafios é manter a ansiedade, a expectativa das pessoas para poder voltar para os escritórios, né? A gente, de março do ano passado, de 2020, quando essa pandemia começou, a companhia tomou uma decisão para que todas as pessoas pudessem ficar em casa trabalhando. Então, desde lá, a gente vem administrando esses espaços da melhor forma possível, não só no aspecto de adaptar e melhorar o ambiente, aproveitando a oportunidade do escritório estar fechado e ninguém está ocupando, né? A gente hoje conta com 4 diferentes endereços no Brasil, sendo um deles o maior, né, a Melicidade, que muitas pessoas conhecem, fica em Osasco. Então a gente aproveitou esse período para poder fazer uma série de adaptações, melhorias e ajustes, obviamente pensando nas oportunidades do escritório fechado, mas ao mesmo tempo também pensar aí a longo prazo, né, como é que a gente manteria esses escritórios ou garantindo alguns serviços para que chegassem na casa das pessoas, né? Alguns temas, eventualmente, no primeiro momento, quando a gente saiu, as pessoas deixaram seus pertences no escritório, então, aos poucos, a gente foi administrando como, e eventualmente, se alguém precisava pegar algo no escritório, então, pensar um pouco nessa dinâmica, na comunicação com as pessoas. Então, a gente fez um primeiro momento, isso lá no início de 2020, né? Aí, em 2021, agora, a gente já tem lidado com outra frente, né? Ainda não sabendo, a gente ainda não tem uma definição de volta para os escritórios, por uma série de desafios que a gente vive em cada país. Isso não funciona só no Brasil, né? Em alguns outros países que a companhia tem operação, a gente tomou também a decisão por não voltar para o escritório, e até que essa definição seja alterada, a gente tem ajustado e tentado se conectar com as pessoas de casa aí, com a ajuda do time de People também, para garantir, quando chegam novas pessoas, para que elas conheçam o escritório de alguma forma, mesmo que virtual, né, com algumas mensagens, algumas informações, e tudo que tem que funcionar necessariamente lá. A gente conta com um canal de atendimento físico para emergências e para pontos mais necessários, que a gente chama de Melihelp. Então, eventualmente, a pessoa vai até o escritório, né, nesse que a gente tem em Osasco, dependendo da sua localidade, porque hoje a gente tem funcionário no Brasil inteiro, aí até no Nordeste a gente está contando, acho que a Sabrina vai falar um pouco mais lá do lado de logística para contar isso, e acho que o desafio é esse administrar quando a pessoa pode ir, como ela vai, né, para a gente garantir a segurança, para garantir o tema de saúde,
Então, uma série de detalhes foram pensados e estruturados dentro do ambiente do escritório, mas até a gente voltar, a gente administra e conta com os serviços mais básicos funcionando por lá. Tá, e esses serviços mais básicos, você tem aí um time de serviços grandes. Como é que vocês estão trabalhando aí com esses times de serviços? A gente revisitou desde o ano passado a estrutura, os turnos, né, a quantidade de pessoas, e até aproveitando o nosso crescimento em logística, do lado de Facility, por exemplo, a gente conta com um time robusto, né, contra com uma gerenciadora que também nos apoia nesse lado, né, uma prestadora de serviço. Então a gente pôde administrar e redistribuir esse time em algumas frentes, né. Então é claro que a gente pensou aí principalmente o tempo de trabalho. Algumas pessoas, exemplo, recepcionistas e o próprio time do MeliHelp, que atende fisicamente as pessoas, a gente redistribuiu esses turnos justamente porque o volume de atendimento presencial reduziu, né? Não digo que zerou, porque a gente ainda faz alguma coisa, e de alguma forma a gente foi redistribuindo em outras frentes, né? Nesse crescimento de logística, a gente também direcionou algumas pessoas do nosso time para outras frentes. A gente fez, vamos dizer assim, uma espécie de rotatividade nesse momento aí, desde o meio do ano passado para cá. Tá, e com esse crescimento, inclusive, aí do e-commerce, a curto prazo vocês têm também aí um aumento de escritórios no Brasil e em outros pontos? Planejamento sempre existe, né? Até porque como a gente cresce muito, né? Muita gente deve ter visto na mídia aí, em vários canais, em várias redes sociais, o quanto a gente vai contratar em 2021, né? O número é consideravelmente alto, sem dúvida que na logística esse número é alto, mas a gente vai contratar muito desenvolvedor, muita gente de área do negócio, e isso faz com que a gente avalie o percentual de ocupação em cada um desses 4 escritórios que a gente tem no Brasil. Então existe uma expectativa sim, mas as datas são muito estimadas, né? A gente já falou em final de 2021, em começo de 2022, dependendo muito dessa data que a gente tomar a decisão como retorno. Então não tem nada muito batido martelo, mas existe assim uma expectativa de crescimento do escritório aí a médio prazo. Eu tenho uma curiosidade, o pessoal do seu time até de desenvolvedores é um pessoal muito mais jovens. Tem assim uma ansiedade grande deles para retornarem para o escritório? Vocês sentem isso? A gente fala muito disso, né, Sá? Em várias reuniões, né, em vários momentos, em vários fóruns aqui. Então tem um mix, eu diria assim, tem uma turma sim que tem uma expectativa muito grande, mas eu acho que a pandemia trouxe, se é que a gente pode dizer dessa forma, um lado bom, né, a gente potencializou ainda mais a forma de trabalho em home office. Já era um benefício, uma forma de trabalho do Mercado Livre antes da pandemia, sem dúvida que não nessa proporção, nesse percentual de dias na semana. Então, principalmente o pessoal de TI, né, eu acho que conseguiu se adaptar, até mesmo áreas como de atendimento, nosso CX, de Customer Experience, que não fazia home office antes e passou a fazer, a gente realmente criou uma outra dinâmica. Tem uma parte, sim, dessa turma que sente falta, manda mensagem pra gente, se comunica, de vez em quando pergunta, e aí, quando é que a gente vai poder voltar? Ai, que saudade de tomar um café na Melicidade, ou enfim, ter uma reunião na Sala América, são os lugares assim que a gente fala que tem uma conexão direta, né? Mas eu sinto dos dois lados. Uma turma dizendo, nossa, eu estou muito bem adaptado com home office, produzo, faço, me conecto bem, e uma outra parte pedindo e falando, eu sinto saudade, a gente podia ir de vez em quando para lá, né? Então faz parte. Muito bem, passando um pouquinho a palavra agora para Sabrina, eu queria falar um pouquinho de logística, Sabrina, e eu queria saber como é que a área de facilities está se estruturando aí para atender, na verdade, esse crescimento na área em função aí desse crescimento da logística. Como a Lu bem pontuou, o ano passado foi um ano de grande crescimento na parte logística, e tudo muito rápido, além de muito grande, foi muito rápido. Então, a verdade é que a estruturação do time de facilities, ele foi acontecendo naturalmente, e agora a gente está colocando no trilho, né, com tempo, enfim, com mais planejamento, agora entendendo em que terreno que a gente está pisando. Então, a gente tem crescido muito, a gente tem absorvido serviços que antes ficavam só na ponta, né, que a gente chama de service centers, que acho que são os
têm maior quantidade, acho não, são os que temos em maior quantidade. Então, a gente absorveu e estamos começando a centralizar esse tipo de gestão. Então, limpeza, manutenção, segurança, enfim, o que nos cabe está começando a vir centralizado. E aí, a gente tem se estruturado, como a Lu também bem pontuou, com o apoio da gerenciadora para essa parte operacional. E do nosso lado aqui, a gente se estruturou com uma gestão um pouco mais dedicada e uma vertical focada só em logística. Então, assim, a gente entende que a gente vai conseguir entregar a qualidade que precisa, que a companhia pede, e também conseguir absorver esses serviços mantendo tudo que os nossos funcionários bem merecem, né? Muito bem. E falando um pouquinho até de projetos e obras, como é que vocês estão planejando aí para os próximo tempo, por exemplo, aí, as novas obras, os novos projetos, quer dizer, o que vocês têm trabalhado para o futuro? Não para. Não para. A gente, nesse momento, estamos com grandes projetos de fulfillment center, que a gente chama, que são os galpões maiores e que ficam estocados os produtos. A gente tem agora em andamento 2 obras grandes, mais 3 projetos espalhados pelo Brasil, né, em todas as regiões. E os service centers, que são pontos menores, mas que são fundamentais, porque deles saem os carros pequenos e aí podem rodar pela cidade, e é o que faz realmente o pacote chegar em 24 horas ou até no mesmo dia que você compra, que foi essa malha logística toda pensada no ano passado, para melhorar esse time de entrega, e agora, assim, modéstia à parte, está incrível. Também crescendo muito, assim, até o final do ano teremos 110 pontos espalhados pelo Brasil. O ano passado já crescemos muito, esse ano continuamos crescendo, e temos também os pontos de cross-docking, que são pontos mais específicos, são em menor quantidade, mas também são super importantes. Esse ano a gente também vai crescer em cross-docking. Então, a gente tem crescido muito fisicamente e a malha logística tomando conta de todo o Brasil. E ainda falando em projetos e obras, eu queria saber de você qual que é o maior desafio para manter a qualidade dos projetos e obras nos sites, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia e que a gente tem que atender também aí alguns protocolos. O maior desafio é gerenciar tudo isso à distância, né? A gente garante que tem empresas terceirizadas, gerenciadora, tanto de obras quanto de prestação de serviço. Nosso time, ele roda, mas como você bem disse, roda dentro de um protocolo e que nem sempre é o que a gente gostaria nesse momento. Mas acho que o grande desafio é a gestão à distância, garantindo a qualidade. A gente recorreu a muitos métodos tecnológicos, como, por exemplo, checklists, aplicativos. A gente depende muito de quem está lá na ponta também, que são os site leaders. Então, a gente criou essa parceria bacana que faz as informações chegarem para o nosso time e que a gente consiga atender a tempo, sem ter muita morosidade, cumprir o SLA contratado. Então, assim, o que a distância nos impede, a gente acaba resolvendo com a comunicação, seja ela tecnológica ou seja no bate-papo mesmo, no boca a boca, acaba chegando. Então, tá bom. E voltando aí agora para falar um pouquinho de gestão de facilities, eu queria ouvir da Luana, se vocês tiveram algum tipo de dificuldade ou se tiveram que rescindir algum contrato com fornecedores na área em função da pandemia. Se bem que a gente já falou um pouquinho no início, mas eu queria saber um pouco mais detalhado. Não, claro. Acho que é importante isso, né? É um ponto, não só uma condição das companhias, mas também como da economia do país, né? Acho que, de uma certa forma, a gente conseguiu administrar todas as frentes que a gente tinha como prestação. Sem dúvida que houve algumas revisões, né? Exemplos, assim, a gente, quando olha para a experiência do nosso colaborador dentro do escritório, a gente tem diversas frentes, né? Então, desde a vending machine, que a grande maioria das companhias também conta, né? Até com estrutura de academia, estrutura de mindfulness, né? Então, tem assim, até salão. Então, assim, tem uma série de frentes de serviço, né? Que eram oferecidos presencialmente. Então, e aconteceu um trabalho muito bacana. Nem todos a gente, dentro da área de facilities, faz a gestão. A gente conta muito aí com o apoio do time de people também fazendo.
fazendo, mas foi um movimento muito forte dentro da companhia para ver todas as oportunidades. Então, alguns serviços se tornaram online, né? A gente conta com serviços que antes eram presencial. Exemplo, aquela massagem, né? Aquela ginástica laboral, né? Para você ter uma ideia. Não é a gente que faz a gestão, mas é people, né? Tinha um pessoal super bacana que entrava no meio do andar, né? No meio do escritório e fazia ginástica e movimentava as pessoas. Isso agora tem de uma forma online. Então, os mesmos profissionais que trabalhavam com a gente lá no escritório estão hoje na nossa rede interna de comunicação. A gente usa uma espécie de Facebook corporativo, que é o Workplace, né? Então, lá aparece esse pessoal. Então, do nosso lado, né, serviços, vou dar de novo exemplo, o caso da Vending Machine, a gente revisitou a estrutura, né, volumes, até porque, de alguma forma, a gente ainda mantém alguns serviços funcionando. Então, assim, rescindir na totalidade nenhum contrato a gente fez, né, mas a gente fez uma revisitação geral, seja para aproveitar serviços que eram necessários no dia a dia, presencialmente, para ter uma redução ou para ter uma reformatação, mas a gente também olhou para outras frentes, né? Então a gente veio fazendo trabalho, olhando, né, alguns serviços, tem um caso lá específico do nosso ar-condicionado no complexo, ele sempre foi muito digamos, com peculiaridades para administrar, porque o nosso galpão é um galpão lá, né, a Melicidade, ele tem uma permeabilidade muito grande da temperatura externa com a interna, então a gente teve a oportunidade de fazer contratações de serviços para ajustar, inclusive, frentes que no dia a dia, como a gente funcionava quase que 24 horas, a gente tinha 3 turnos de trabalho dentro da Melicidade, a gente não estava conseguindo encontrar uma brecha para fazer, e aí veio a pandemia, a gente conseguiu fazer essas adaptações, acabou até contratando um pouco mais do que efetivamente falando nas rescisões. Então, olhando o copo aí, eu sempre gosto de falar, né, sabe, me ouvir falando isso muito, é o copo meio cheio, eu acho que veio a oportunidade aí, a gente conseguiu administrar bem nesse sentido. Muito legal. E a gente ainda teve, só complementando, a gente ainda teve a possibilidade de dar oportunidade para esses fornecedores na área logística. Então, muitos dos fornecedores que trabalhavam com os escritórios passaram também a trabalhar com logística. Então, diminuiu no escritório, a gente de repente teve que revisitar, como a Lu falou, mas a gente conseguiu compensar de alguma forma nos outros pontos que a gente tem, né? Então, é o copo meio cheio mesmo. Muito bem, eu queria ouvir de vocês duas, assim, acho que essa pandemia trouxe uma experiência para todos nós, e o que vocês acham, enquanto profissionais mesmo, que tipo de competência, quer dizer, e quais são os desafios que vocês tiveram que ter no dia a dia, até para poder se adaptar e para fazer até esse gerenciamento à distância, que não é uma coisa simples também, uma coisa é você estar no dia a dia da operação, outra coisa é você ter que trabalhar tudo isso à distância. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, quais foram os aprendizados, quais foram os aprendizados que vocês tiveram? Tá, se quiser falar, porque eu acho que você, como exemplo, assim, em algum deles, eu acho que ela precisa contar um pouco disso. Eu, assim, pessoalmente, profissionalmente, aprendi muita coisa, estou aprendendo, né? Aprendi que a gente está sempre aprendendo, também foi um aprendizado, né? Não que eu não soubesse disso antes, mas se em algum momento eu tinha certeza de que eu sabia de alguma coisa, aprendi que não sabia e que preciso continuar aprendendo. Então, eu sou uma pessoa um pouco... né? Ou enfim, deixei de ser, não sei, metódica e planejada, tudo tinha que ter uma condução reta, né, linear, e a pandemia veio para mostrar que isso não é possível, e que é possível, né? Não necessariamente a coisa não funciona se não é reto, porque essa pandemia realmente tirou todo mundo do eixo, tirou todo mundo da zona de conforto e fez você pensar em todas as outras oportunidades que numa situação normal você nem pensaria, né? Tanto para trabalhar como para conviver dentro de casa com a família. Tenho família grande, então também aprendi muito até onde eu posso ir, até onde começa o lugar do outro. E acho que a palavra que sintetiza absolutamente tudo que eu vivi e que eu aprendi, além de a inteligência emocional, que a Lu vai rir porque é uma questão que a gente conversa muito, acho que a palavra que resume é resiliência. Acho que, assim, todos os dias você acorda para um dia novo sem saber direito o que vai acontecer e tá tudo bem, né? Sobrevivemos, vivemos, aprendemos, tá tudo bem, tá tudo bem. Então,
É isso, acho que resume bem. Muito bem. E você, Luana? Sem dúvida que a inteligência emocional ela é um tema assim absolutamente importante no nosso cenário, na condição. Aí a Sá falou muito bem, porque realmente foi um desafio, né? Se organizar, alinhar a expectativa, controlar um pouco da ansiedade. Até a gente viveu muito o ano passado achando que até voltaria, né, a ter algumas dinâmicas, e aí a gente, ao longo do ano, foi descobrindo que não era bem assim, né? Eu acho que, olhando aqui do meu lado também, sempre tive muito interesse do lado da tecnologia. A gente estando numa empresa de tecnologia, sempre me brilhou muito os olhos, as frentes, né, e as oportunidades, tudo que a gente podia se conectar e fazer diferente. Então, acho que essa reinvenção da forma de se conectar com as pessoas, então todo tipo de happy hour diferente a gente criou no time, né? Assim, das coisas mais diferentes possíveis para continuar criando a conexão, que isso sempre foi uma coisa muito genuína dentro do nosso time, dentro da companhia, da forma com que a gente faz lá, né? A gente sempre teve essa conexão, e o presencial foi uma coisa que a gente teve que lidar muito, que sempre fez muita falta. Então, para mim, esse foi um super desafio para organizar, pensar. A gente tem muita reunião, assim, não é pouco, às vezes uma encavala na outra, você não tem tempo. Então, também entender isso, acho que é um pouco do que a Sá fala também, o lado do entender o outro, saber onde começa, tal, porque você também tem a sua vida pessoal, você também tem sua família, então assim, tem coisas que você tem que organizar no seu dia a dia, mas a demanda não para, as urgências, a gente dentro da área de Facilities e Real Estate sempre cuida de coisas que acontecem, por mais planejamento que você tem, e você tem que sair correndo e resolver. Então, tudo aquilo que você tinha de X reuniões no dia, você joga pro lado e fala, bom, agora eu tenho que resolver esse pepino e vamos para frente, né? Então, acho que o desafio também de se reajustar no dia a dia e discutir muito prioridade. Acho que mais do que nunca na minha carreira, eu nunca falei tanto de revisar prioridade, porque a gente muda muito aqui. Sim. Semana a semana, né? Comecei a contar com recursos mais tecnológicos e até me envolvi em frente de, vamos dizer assim, transformação digital, que a gente tem um pouco aqui do lado, a área de Facilities Real Estate está dentro de uma estrutura financeira aqui no Mercado Livre, então a gente fala muito isso aqui dentro. Uhum. Então, foi uma coisa que começou a me brilhar muito os olhos e também foi algo que apareceu diferente aí para ter que lidar daqui para frente, né? Porque depois que você começa, experimenta, passa por aquilo, você não perde mais, né? Então, você fala, bom, agora tem que vou tentar buscar outras ideias aí para traçar um caminho diferente. E se eu já era uma pessoa que curtia muitos diferentes apps e aplicativos, agora então tive que trocar até o celular para ter mais memória, basicamente. É legal você falar sobre isso, porque tem uma pesquisa da Anamax, se eu não me engano, foi em 2019, e onde ela fala que no futuro, um futuro muito próximo, a tendência é que Facilities e TI sejam uma única área. É exatamente por isso, né? Tem toda essa dinâmica de transformação e que a gente precisa estar engajado aí de qualquer forma. Bom, mas agora indo para o finalzinho da nossa entrevista, eu gostaria que vocês deixassem aí uma mensagem para os nossos colegas da área, tanto de Facilities quanto de Real Estate. Porque o que a gente vê, na verdade, ao mesmo tempo que a gente tem muitas empresas que estão num crescimento muito legal, como o comércio eletrônico, tem outras que nem tanto. Então, isso também causa aí uma angústia nos profissionais. Mas todo esse aprendizado que vocês tiveram, quer dizer, daqui para frente, se vocês tivessem que dar um recado para os profissionais que estão no mercado, porque são pares de vocês, qual é a mensagem que vocês dariam? Quer começar, Sabrina? Pode ser. É difícil, né? Porque a gente tá na mesma. Eu ouvi uma frase que eu achei muito boa. A gente está na mesma tempestade, mas em barcos diferentes, né? Então, tá todo mundo passando pela mesma situação, porém, cada um sabe efetivamente o que está vivendo, o que está absorvendo, qual a lição que está aprendendo de tudo isso. Mas o meu recado é, mesmo que se por acaso está difícil, se a situação mudou profissionalmente, não desista, né? Vai atrás de aprender mais, vai atrás de fazer um network. A gente tem muitos canais de facilities que
que ajudam muito, e as pessoas são muito dedicadas e são muito abertas a receber todos os profissionais que eventualmente querem fazer parte desses grupos, e isso é muito bom para vocês se atualizarem, para vocês conhecerem outras visões e para entender que Facilities realmente mudou muito no último ano com a pandemia, deixou de ser back-office para ser frente das companhias e tomada de decisões importantes, inclusive abertura ou não de escritório. Então, a gente mudou o foco da profissão de uma maneira geral, e acho que agora é o momento de, se está fora do mercado, ou se está tentando entrar no mercado, ou se eventualmente aconteceu aí uma bagunça nesse último ano, acho que é hora de começar esse networking atrás. Então, o meu recado é não ficar parado, não ficar esperando a tempestade passar, é pegar um guarda-chuva e vai, põe a galocha e vai, se joga que vai dar certo. Uma hora isso acaba. E você, Luana, qual seria a sua mensagem? Eu tô com essa, né? Vamos se molhar do jeito que tiver e vamos atrás. Mas eu vou fazer um complemento aqui também, porque eu acho importante, independente do que cada um está vivendo, né? E a gente só sabe a hora que vive aquilo, passa por aquilo, né? Mas não perde o foco, não, né? A pandemia está aí, é um desafio, tudo que a gente está vivendo, sim, mas não perde o foco. Pensa a longo prazo e aí vai dividindo o caminho, né? Em pequenos pedaços. A Sá falou bem, né? Essa rede de contatos, se conecte se você não tem. Se você já tem, continue, fortaleça, faça mais, né, e não perde o foco, né, se você tem um desafio aí, né, por algum motivo a sua companhia fechou, se reestruturou, você perdeu a posição, né, faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte da nossa vida, né, entrar e sair, começar e terminar, mas é importante você também como profissional, como pessoa, pensar onde está o seu foco, o que você vai buscar, porque aí você se concentra, né, e de alguma forma vai se alimentando, pedindo ajuda, se apoiando no que está acontecendo, né, então a gente, eu acho que quando pensa como time, quando pensa em grupo, a gente se fortalece. Individualmente fica muito mais complicado. Individualmente, acho que, na minha visão, serve para você saber o caminho, mas você vai estar junto com muitas outras pessoas, né? Então, aproveita isso e faça disso uma rede importante e que dê força para você também. É isso. E às vezes a gente acha que a gente está sozinho, na verdade não é, está todo mundo no mesmo barco, né? Lógico, em situações diferentes, está todo mundo no mesmo barco. Aliás, ontem eu ouvi um depoimento numa palestra do professor Harari, que ele falou uma coisa muito legal, né? Até essa coisa do distanciamento para a gente manter um pouco a calma. Porque ele fala que a natureza humana é uma natureza de conexão, né? E se a gente lembrar, a gente já teve tantas pandemias por aí, e essas pandemias nunca mudaram essa natureza humana. E ele falou uma coisa que eu achei muito legal, né? E que a AIDS, por exemplo, não matou o sexo da mesma maneira que a Covid não vai matar o abraço. E que a gente tem que ter um pouquinho de paciência e resiliência para que a gente consiga continuar caminhando aí e focando nos nossos objetivos, porque tem muito trabalho para fazer. E eu sempre falo, né? Se o país agora está num problema econômico, né, em algumas situações não tão bom assim, a gente vai ter que trabalhar mais ainda para poder reconquistar tudo isso e reconquistar a liderança que o país um dia teve, e isso depende da gente que trabalha no dia a dia nas organizações.